Olá novamente, eu sou o Tony Peixoto, especialista em Real Estate e Varejo na área de Shopping Centers, e eu estou aqui novamente para poder compartilhar com vocês as minhas experiências e influenciá-lo no caminho do empreendedorismo. Hoje, dia 15, é um dia muito especial, então esse tema que eu vou abordar hoje refere-se a esse profissional que tão importante é nas nossas vidas, né? Que é o professor. O professor, a palavra professor vem do latim professus, aquele que declarou-se em público. No Japão chama-se sensei. Eu já tive um mestre, que significa mestre, eu já tive um mestre nas artes marciais, na época em que a gente fazia karatê. O sensei no Japão, existe até um mito de tamanha é a importância desse profissional na sociedade, que ele é um mito, né? Eu fui dar uma pesquisada no Google, é um mito, mas se diz que ele era a única pessoa que não precisava se curvar ao imperador. Tamanha a importância que se dá na sociedade a este profissional. Bom, o Dia do Professor foi consagrado na data da educadora Santa Teresa de Ávila, uma espanhola que era muito conhecida naquela época, no século XVI, e no mundo inteiro, no 5 de outubro. Aqui no Brasil, o imperador Dom Pedro I fez um decreto imperial e criou o ensino elementar do Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas, vilarejos que tivessem suas escolas de primeiras letras, era o que se chamava assim naquela época, hoje o ensino fundamental, deveriam estar com ensino, com professores, e isso foi formatado por Dom Pedro I. Em 1947, né, por ideia de um professor chamado Samuel Becker, houve como o semestre era muito extenso, via de 1º de junho até 15 de dezembro, ele criou essa ideia de fazer um dia de congraçamento entre os alunos e os professores. E aí veio a história também dos alunos trazerem doces de casa e fazer a oferta para os professores em homenagem. Só depois de um tempo, em 1947, é que houve 1963 houve um decreto e aí institucionalizando o feriado. Bom, no mundo inteiro é dia 5 de outubro, né? Bom, o que eu venho aqui hoje é fazer uma ligação paralelo entre a profissão de professor, né, que determina hoje que é muito difícil, que é uma profissão que não está muito valorizada ultimamente, mas que é elementar e crucial para a educação da família, principalmente, né? Que se nós imaginarmos a família como uma constituição de pessoas. Bom, várias características são encontradas nesse profissional, características empreendedoras que a gente encontra em grandes empreendedores. Uma delas é o planejamento. O professor tem que estar planejando todo o seu processo de educação ao longo do ano, com a quantidade de dias possíveis, com os fins de semana, imaginando que ele vai poder dar aquela matéria específica para aqueles alunos. Bom, isso também requer estabelecimento de metas. Isso requer que ele também passe ao longo desse planejamento em quanto tempo ele vai fazer o monitoramento sistemático através das provas, sejam esse monitoramento dos alunos, seja o próprio, para ele próprio, a instituição monitorar esse professor para saber se ele está atualizado com as suas matérias, né? O professor está numa busca incessante de informações, exatamente para se atualizar e poder explicar e poder dar aquele ensinamento o mais atualizado possível. Tá sempre a persistência é uma coisa existente, é outra característica do professor. Eu me lembro de professores que eram persistentes, eu não gostava de fazer algumas matérias, mas ele entendia que era importante e me fazia ver que era importante. Vocês devem ter passado por essa experiência, é só lembrar um pouco que vocês vão relembrar os tempos de estudo e ver quais eram os professores e quais tinham mais essas características. Uma outra importantíssima característica era a independência e autoconfiança. Eu acreditava no professor, ele ia explicar uma coisa que eu não entendia, ele iria me ajudar a entender o processo e toda aquela matéria, seja ela matemática, álgebra, português, e ele tinha que ter essa independência para eu poder acreditar que aquilo que ele estava falando era verdade. Afinal, eu não tinha o conhecimento, eu estava adquirindo conhecimento através dele. Uma outra coisa é persuasão. Eu conheço vários professores meus que foram muito persuasivos e me fizeram entender aquilo que eu talvez não tivesse tanto interesse e passei a ter pela persuasão dele.
uma outra característica importantíssima nesse professor é o network. Por que o network? Porque o professor não só faz isso com o meio dele e com os alunos, como também com os pais. Ele tem que fazer isso. O bom professor está sempre fazendo network com os pais, está sempre buscando entender a família, as condições que a família vive e trazer as deficiências e aquilo que pode ser progresso e aquilo que a família pode ajudar na educação da criança. Então, o meu dia hoje foi em homenagem aos professores. E eu espero que vocês também entendam isso, que vocês possam também reverenciar esse profissional muito importante na sociedade, tá bom? Então vai aí, professor, feliz dia!